Olá, boa noite a todos. Cá estamos nós para mais um direto da Guarda para o Mundo e hoje sabemos que vamos ter aqui muitas pessoas do Brasil, pelo que eu já percebi. Hoje o tema é o amor e sexo na pandemia. Muitos sociólogos e psicólogos dedicaram o seu tempo ao estudo da influência das estações no nosso comportamento sexual. Mas neste ano atípico, em que a pandemia levou a que fossem criadas novas rotinas nas nossas vidas, o que é que terá mudado? Já aqui falamos sobre hábitos alimentares, do sono, da prática desportiva e hoje pretendemos refletir um pouco sobre as relações íntimas. Terá tido a pandemia impacto na vida a dois? É esse o nosso ponto de partida para a conversa deste serão com a psiquiatra Juliana Nunes. Passo a apresentar a minha psiquiatra que estará desse lado, Juliana Nunes. Tem mestrado integrado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade da Beira Interior, Covilhã, 2011. Assistente hospitalar de Psiquiatria a exercer funções no Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental, DPSM, da Unidade Local de Saúde da Guarda, EPE. É médica psiquiatra do estabelecimento provisional da Guarda. Tem várias pós-graduações, uma delas em Sexologia Clínica, realizado pela Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica. Muito boa noite, doutora Juliana. É um prazer tê-la aqui para falar sobre um tema que normalmente é tabu, mas vamos falar aqui abertamente sobre esta questão, ainda mais, como referia, num ano atípico, que é este ano que passamos de pandemia e que ainda está para durar, infelizmente. Então, a primeira questão que eu colocava é, em tempos de pandemia, aumentou o romance online, né? Ou seja, as pessoas começaram-se a relacionar mais pelo mundo digital. Será esta uma tendência que ficará para o futuro? Então, antes de mais, boa noite a todos que estão a assistir o direto. Boa noite, Pedro, também. Muito obrigada pelo convite. Falar como disseste já, não é? Falar da sexualidade é um tema tabu, mas que espero desmistificar hoje. Pronto, nessa conversa. Hum, com a pandemia, não é? E o isolamento social, o que aconteceu é que as pessoas ficaram muito fechadas em casa, não é? E perderam a oportunidade de socializar, de conhecer novas pessoas, pronto, de viver a vida como viviam antigamente. Um dos recursos que usaram para manter, não é, algum prazer ou alguma interação com os outros, para não sentirem tanta essa angústia, foi efetivamente se integrarem, não é, em aplicações ou mesmo no Facebook. Aplicações como o Tinder, como o Meetic, o Grindr, temos várias aplicações. Aqui também através do Facebook, não é? Que as pessoas mantêm e já têm mantido há algum tempo conversas, onde conseguem conhecer pessoas e estabelecer conversas. E depois, essas aplicações acabam por funcionar, as pessoas escolhem, não é? O perfil de quem está interessado, escolhem a área não é, de residência, se é perto, se é longe, e depois elas até podem contactar, não é, através de videochamada as pessoas ou através também de plataformas, por exemplo, o Zoom, não é, que esse ano de pandemia ainda foi assim muito mais usado. Mas Pedro, essa questão dessas aplicações, não é? E desses encontros online, não é de hoje em dia. Eu não sei se na tua época, na minha época de adolescente, já assim, Não. adolescente para idade adulta, tinha os chats, não lembram dos chats que tinham Tinha o antigamente? Mirk. Havia uma coisa que era o E Mirk. IRC, IRC. como eu estava no Brasil, era do BOL, acho eu, que era um tipo sapo Sim, daqui, uma coisa do sapo. Pronto. Já tinha nessa época as pessoas se lembram, pronto, não sei se frequentavas muito, não fazia mal se frequentasses, sim. mas, claro, mas as pessoas já, nessa época, já estabeleciam contatos, não é? Através desses, pronto, dessas, não são aplicações, mas
pronto, dessas ferramentas. Por isso, não é uma tendência tão nova, tão atual. Claro que a pandemia e o isolamento impulsionaram, como é óbvio, não é? Essa questão, não é? Dos encontros online, mesmo porque tínhamos que manter o isolamento social, não é? E a distância de segurança. Eu acho é que esses encontros online não são de todos maus, são muito bons, principalmente para os solteiros ou para aqueles casais que foram separados agora durante a pandemia, não é? É uma forma também de apimentar aqui um pouco as relações sexuais e de estabelecer novos laços. E nós podemos encontrar as pessoas nessas aplicações, não é? E depois, mais tarde, conversar, conhecer, e mais tarde, quem sabe, quando essa pandemia passar, que vai passar, tenho certeza, vamos conhecê-las pessoalmente. Então não foi assim, foi até bom esse aumento, não é, desses recursos. Muito bem. A segunda questão que eu tinha aqui é quais práticas sexuais são mais seguras durante a pandemia? Devemos deixar de fazer sexo? Porque isto mudou tudo, né? As pessoas estão mais deprimidas, as pessoas estão mais cansadas, se calhar não há este espaço nem esta paciência, apesar de existir o tal tempo, né? Que é uma coisa, existe muito tempo, mas depois se calhar a própria vontade nestes ambientes que vivemos de pandemia, se calhar mudam aqui um pouco aquilo que as pessoas procuram. Isso é verdade. Sim, há práticas sexuais mais seguras, claro, não é? Uma delas é a abstinência sexual, o que não é não é muito viável, não é para muita gente, pronto. Mas se pensarmos bem, o coronavírus ele não é uma doença sexualmente transmissível, não é? É claro que o ato do amor, o ato do relacionamento sexual precisa de contato físico, né, de proximidade, e também durante o ato sexual nós também respiramos, não é? E emitimos partículas respiratórias, e isso sim é que pode infectar, não é? Contaminar o próximo. E ainda é pior se incluirmos as pessoas que têm múltiplos parceiros, não é? Ou que tem aqueles encontros casuais, aquelas one night stand, que é uma vez só que encontram um parceiro e depois vão mudando. Claro que aí a transmissão seria muito maior. Entre os casais, não há necessidade de manter, então, a tal abstinência. Claro que podemos ter relações sexuais, não é? Se tivermos pessoas que pronto, os casais, se não tiverem sintomas, se não tiverem contatos de risco, não é? Se não tiverem febre, se estiverem salvaguardados, claro que podem manter o seu relacionamento sexual, não é? O uso de outras alternativas mais seguras também há. A masturbação, não é? Com uso ou não de objetos sexuais, e também com o uso da pornografia, não é? Das visualizações de filmes, dos vídeos, a masturbação no próprio, não é? Como é óbvio, claro que não vai transmitir para ninguém, não é? Porque é um ato sozinho, não, é um ato consigo próprio, não é? Pronto. E é claro que aí a transmissão é menor, não é? Pronto. E também não há a necessidade dessa abstinência total, não é? Eu acho que a pandemia, uma das coisas boa que nos trouxe é a possibilidade de nós conseguirmos explorar novas abordagens, novas tecnologias, novos conceitos, para também melhorarmos a nossa saúde sexual, não é? Por isso, há sim práticas mais seguras, não é? Que seria então a masturbação, a visualização de pornografia para obter o seu prazer. Tanto que é um fato engraçado que, não sei se sabes, Pedro, que na pandemia o Pornhub ele disponibilizou, não é? Os serviços. Não estava aqui essa informação, porque eu lembro-me disso e agora recordei-me que eles disponibilizaram em vários países. Começou na Itália, né? Que foi na Itália que começou a pandemia. Pois. É por isso que, claro, que teve um aumento exponencial do número de visualizações, não é? As pessoas se sentem solitárias, não é? Sentem-se em casa e têm a necessidade. Por isso, assim, não devemos deixar de fazer sexo, não devemos deixar de ter relações sexuais.
temos é que adaptar-nos, não é? Se formos solteiros, temos que adaptar-nos, como não podemos ter contato com os outros, pronto, temos que nos satisfazer a nós próprios. Se for então outras pessoas, casais, pronto, é introduzir novas alternativas, digamos assim, mas abstinência não. A doutora falou aí numa questão que é a questão da masturbação, né? Os mitos dizem que a masturbação faz mal. Isso é um mito só? É só um mito. Isso tem muito. A masturbação não faz mal a ninguém, claro que vamos ter atenção. Não faz mal se não for excessiva, não é? Se não causar problemas para as pessoas, não é? Imagina, se eu passar o dia inteiro a me masturbar e depois não for trabalhar, não ter mais contato com ninguém, claro que isso vai prejudicar a mim como pessoa, como também vai prejudicar o meu emprego, não é? E a minha qualidade de vida. Excessivamente, não, claro que não pode ser, não é? Mas não, isso é um mito, porque a masturbação e esses termos todos que vamos usar hoje são todos muito tabus, não é? Ainda temos muito a desmistificar, as pessoas ainda têm muito receio em falar esses termos. Por isso que dizem que faz mal. Não faz mal, até é bom, até alivia o estresse das pessoas, não é? Liberta as endorfinas, é igual. Isso faz lembrar um pouco quase como a pandemia, né? A pandemia, quando surgiu, também era um tabu, toda a gente tinha medo de falar, toda a gente, se estivesse infectada, tinha medo, e hoje em dia já se começa a falar. E a questão do sexo também, se nós olharmos os últimos anos, também percebemos que tem havido aqui uma evolução e há aqui à vontade, né? Obviamente com todo o respeito que existe por esta área, de se falar sobre o tema. A próxima questão que eu tinha é, tocando aqui um pouco mais neste ponto, que é que consequências poderá estar a ter a pandemia na sexualidade? Né? Porque nós passamos, especialmente o confinamento, né? Porque passamos muito tempo em casa. Não sei o que é que pode ser gerado no meio disto tudo ou o que não pode ser gerado no meio disto tudo. Claro. A pandemia, e principalmente aqui, foi o isolamento social, né? Que nos obrigou a muitas mudanças, como várias pessoas já disseram. Essas mudanças tiveram muitas consequências, não é? Nas pessoas. Imagina, como todos nós sabemos, né, que estão a assistir, porque estão a passar pelo mesmo, imagina, começamos a ter que ficar em casa, não é? Muitos em teletrabalho, com crianças pequenas, crianças grandes, ou mesmo sem crianças, pronto. Outros tinham, os profissionais de saúde sempre estiveram a trabalhar, não é? Ou seja, ocorreram aqui muitas adaptações que as pessoas tiveram, não é? Que fazer. Por exemplo, o desemprego também é uma causa que é muito problemática, não é, para as pessoas. O que esse contexto, no geral, fez? Fez com que as pessoas ficassem mais estressadas, não é? Mais cansadas, mais estressadas, com mais preocupações, como é óbvio, o que aumentou, ao fim e a cabo, a ansiedade do desconhecido, reações de ajustamento, então, aqui, à pandemia, não é? E ao vírus, e isso tudo, não é? Causou nas pessoas ansiedade e depressão, como a doutora Silvia também aqui já abordou a parte das doenças mentais, não é? E não é a pandemia em si, nem o vírus, que vai aqui causar um impacto direto na saúde sexual das pessoas, não é? É como nós aprendemos a lidar com as adversidades que vai influenciar, não é? Como nós vamos responder a esses acontecimentos adversos. Isso sim é que vai nos gerar ansiedade e depressão. É o contexto, não é? Não é o vírus que causa logo a disfunção sexual. Isso ainda não foi provado. Até alguns falavam que até melhorava alguma coisa, mas pronto, vamos ver os estudos o que dirão. Pronto. Mas então, esse contexto, no geral, causou muita ansiedade, muita depressão, não é? E o que isso acarretou? Acarretou uma mudança, afetou o ciclo da resposta sexual. Eu ia agora pedir para o Pedro colocar a primeira imagem, para eu explicar um pouco. Enquanto coloco, eu tinha aqui uma dúvida que apontei aqui, que falou aqui num tema que me parece
interessante, que é a questão dos profissionais de saúde, né? Em que, ao contrário de nós, né, que se calhar tivemos muito tempo, eles não tiveram assim tanto tempo, e aliado a isso, se calhar agora já nem tanto, mas eu lembro-me eu tinha colegas meus que eram médicos que acabavam por dormir noutras casas, noutros quartos, em outros locais. Um, eu não sei qual é que é propriamente a função da doutora no hospital, mas fez algum tipo digamos, de auxílio aos profissionais de saúde a esse nível? Ou alguém a procurou para dar algum tipo de Sim. ajuda? Sim, na época da primeira quarentena e depois na segunda, nós tínhamos um grupo que até partilhamos no Facebook, um grupo de apoio. Os médicos e enfermeiros apoiavam os profissionais de saúde, não é? E nós tínhamos os internos de psiquiatria ajudar a apoiar a população no geral, não é? Mas isso é generalizado, não foi assim direcionada à sexualidade, não é? Pronto. Mas sim, sim, muitos profissionais de saúde me procuraram, né? Porque efetivamente o desgaste que causou a pandemia, principalmente nos profissionais de saúde, que eu acho que é muito desvalorizado, tanto pela população em geral, mas principalmente pelo governo, não é? Eu acho que foi um grupo, todos os profissionais de saúde, sem exceção, são um grupo que se empenharam muito nessa pandemia e que acho que não foi dado o devido valor a essas pessoas, não é? Mas pronto, a pandemia causou também a diversidade nessas pessoas, não é? A ansiedade por aí afora, e nós então tínhamos uma linha com um número que divulgamos e as pessoas podiam contactar-nos. Ok. Então, Então, já está aí a imagem. então, pronto. Então, agora, como eu estava a dizer anteriormente, pronto, a ansiedade, a depressão, alterações orgânicas como, por exemplo, as doenças, não é? A diabetes, a hipertensão, o colesterol alto, as doenças cardiovasculares, o que elas causam, não é? E principalmente a parte psicológica, a alteração psicológica, que aqui sim a pandemia, não é? E o contexto teve grande influência, eles vão alterar esse ciclo de resposta sexual, que é essa imagem que o Pedro colocou aqui. O que é isso? Agora eu vou explicar um pouco, agora vai ser quase uma aulinha, uma aula pequenininha sobre sexualidade, não é? Pronto. O que é isso do ciclo da resposta sexual? Esse ciclo foi desenvolvido, não é? Após muita investigação por William Master e Virginia Johnson, não é? Até tem uma série muito interessante, quem quiser ver, é o Masters of Sex, que podem ver, que é a história de como eles conseguiram chegar a essas inovações na sexualidade, porque realmente era uma época muito complicada e eles conseguiram um desenvolvimento enorme para a época, não é? Por isso vejam, se quiserem, Master of Sex, é muito, muito engraçada a série. Pronto, e eles estudaram o funcionamento sexual das pessoas, não é? E eles chegaram a uma conclusão, que o ciclo da resposta sexual nada mais é do que é composto, quer dizer, por um conjunto de alterações somáticas e físicas, não é? Que é desencadeada por um estímulo sexual, e que vai culminar com o prazer, sim? E eles, então, definiram que o ciclo da resposta sexual seria compreendido pela fase da excitação, vocês estão a ver aqui, não sei se eu consigo mostrar, acho que não. Pronto, na fase da excitação, E, excitação, muito bem, platô, ali ao lado, isso, orgasmo, que é o ponto, pronto, e a resolução. Como vocês estão a ver nessa imagem, é diferente, não é? Para o homem e para a mulher. Pronto, não somos iguais. Como sabemos, os homens e as mulheres não são assim tão iguais. E na sexualidade não pode ser diferente, não é verdade? Então, como conseguimos ver, no homem a excitação é muito mais rápida do que na mulher, não é? Para o homem, sim, para o homem, é só essa primeira parte, sim. Para o homem é muito mais visual. Então, vemos uma mulher ou um homem, não é? Pronto, dependendo da sua orientação sexual. Vemos o seu parceiro,
e sentimos-nos atraídos por ele, pelas suas características físicas, que é a primeira coisa que a gente vê, não é? São as características físicas. Tem um par de mamas, tem um rabo jeitoso, pronto. É o que nós vemos. Então, os homens, eles ficam muito mais excitados com esse tipo de estímulo, não é? As mulheres já não, as mulheres já é um pouquinho aqui mais diferente, não é? Ela tem, é muito mais longo o processo de excitação. Por quê? Porque a mulher precisa ser cortejada, não é? A mulher precisa ser amada. Eu tinha um professor na faculdade muito engraçado que ele dizia que se nós quisermos ter relações sexuais, fazer o amor, vamos dizer assim, para ficar mais romântico. Se quisermos fazer o amor com as nossas mulheres à noite, nós temos que começar logo ao pequeno almoço, que é levá-lo ao pequeno almoço à cama. Ou pronto, ou durante o dia lembrar, mandar uma mensagem, ou dar uma flor, não é? As mulheres, então, precisam mais desse enredo, não é? Precisam de ser mais cortejadas para desenvolver, então, aqui essa excitação. Pronto. O platô no homem, ainda bem, é mais longo do que na mulher, não é? Que senão só os homens teriam orgasmos e as mulheres não chegavam a tempo. Pronto. Depois o orgasmo e a resolução, que nas mulheres, claro, demora mais do que os homens. Pronto. Depois, mais tarde, na década de 70, Kaplan introduziu outra fase, que seria a fase do desejo. A fase do desejo viria antes da excitação. Então, no fim, o ciclo da resposta sexual compreende, então, o desejo, excitação, platô, orgasmo e resolução. Pronto, isso é o ciclo da resposta sexual. É assim que nós, na nossa vida, respondemos à sexualidade. Temos um desejo, né, por alguém, ficamos excitados, fica com um namoro, não é? Não é essa ainda, Pedro, é outra. Ok. Pronto. Com o namoro, não é? Vamos aumentando essa excitação, não é? Chegamos à parte do platô, temos o orgasmo e a resolução. Pronto. O que é a pandemia, o isolamento? Em que partes é que ela influenciou, então, aqui a nossa sexualidade? Agora sim, a outra imagem. Ok. Pronto. Como podemos ver aqui, nessa imagem, tanto a ansiedade, a depressão, a alteração da imagem, não é? Que nós também passamos por isso durante a pandemia, que muitas pessoas, algumas conseguiram manter o exercício físico, outras nem tanto, não é? Pronto, e podem ter aqui aumentado um pouco de peso, não é? A fadiga, o cansaço, não é? Que também trouxe a pandemia, pronto, e outras doenças, elas vão afetar esse ciclo da resposta sexual. Se afetarem logo no início, não é? No desejo, todo o ciclo fica comprometido. Ou seja, se nós não tivermos desejo, claro que não vamos ter excitação, não é? Nem orgasmo e nem orgasmo, muito menos. E a partir daí, o isolamento, a falta de excitação, ou seja, a falta de conhecer novos parceiros também, a ansiedade, a depressão, as reações de ajustamento, elas influenciaram muito a nossa sexualidade a esse nível, não é? Pronto. E também sabemos que o estresse também provoca alterações hormonais, não é? Nas pessoas, tanto nos homens quanto nas mulheres. Então, elas se queixam muito de falta da libido, não é? Falta do desejo, e depois há problemáticas em todas as fases, não é? Pronto. Se trouxer, se essa dificuldade trouxer uma tristeza profunda e trouxer sofrimento para as pessoas, não é? Que é o estresse, então nós podemos chamá-las de perturbações, pronto, não é? Então, no caso das mulheres, podemos ter, se a pandemia e a ansiedade e todo o resto influenciar a parte do desejo, então vamos dizer que temos um desejo sexual hipoativo, feminino ou masculino, não é? Se for a fase de excitação, temos uma perturbação do interesse, né, e da excitação sexual. Se for no caso do homem, temos a disfunção erétil, não é? Que é muito mais visível do que na mulher. Aqui também é interessante a comparação, não é? O homem,
é muito mais visível, né, se tem o pênis ereto ou não. A mulher não é assim tão fácil, né? As pistas não são tão claras, não é? O que eu gosto de dizer é que para a fase da excitação na mulher é demonstrada através da lubrificação vaginal, não é? Então, se para termos relações sexuais é importante que o homem tenha, não é? Relações sexuais com penetração, quero dizer, não é? É importante que o homem tenha, então, o pênis ereto. Para a mulher também é muito importante a lubrificação, e isso é muito, muito importante, as pessoas esquecem às vezes, por isso que as preliminares são importantes, mas isso eu vou falar depois quando falarmos, pronto, de algumas dicas. Pronto. Na fase do orgasmo, se for na mulher, então chamamos uma perturbação do orgasmo. Do homem, temos duas, podemos ter uma ejaculação precoce, que a ansiedade causa muito, não é? Principalmente a ansiedade de desempenho. Imagina, nós conhecemos através das plataformas online alguém e queremos então ter uma relação com essa pessoa. Claro que agora, durante a quarentena, tem que ser através do computador, não é? Pronto, do telemóvel. Mas depois isso tudo pode, no homem, causar uma ansiedade de tal forma que eles podem passar a ter uma ejaculação precoce, ou seja, ejacular antes do tempo, não é? Ou uma ejaculação retardada, ou mesmo a disfunção erétil. Pronto. E esses são os impactos que a pandemia podem causar na sexualidade. Ok, então, ir aqui, só sair aqui das Já pode imagens. ir às imagens. Ok, então a próxima questão que eu tinha aqui é se o medo do desconhecido inibe ou incentiva os relacionamentos mais íntimos. Pronto. Eu acho que a pandemia nos trouxe muitas incertezas, não é? É muito desconhecimento. É engraçado que um vírus que até podia ser conhecido, né? Claro que era, mas que nos abalou tanto, não é? Abalou tanto a população mundial e criou-nos muitas incertezas. Pronto. Incertezas a vários níveis, incerteza em relação ao que é o vírus, né? Que é esse vírus, o que vai fazer, e agora em relação à vacina, não é? Ainda mais agora com a da AstraZeneca, pronto, que ninguém sabe se dá, se não dá, então, pronto, mas que efetivamente deve voltar a ser administrada. Também a incerteza do futuro a nível do emprego, não é? Muitas pessoas foram despedidas, outras estão em teletrabalho e esse desconhecimento causa-nos medo, não é? Medo do quê? Medo de muitas coisas, medo de contrair o vírus, medo de espalhar, medo de passar ele para familiares que já têm mais idade, não é? Vários medos. E esses medos também influenciaram a nossa disponibilidade. Disponibilidade para quê? Disponibilidade para procurar parceiro, não é? Visto que agora estamos muito mais limitados, as pessoas solteiras. Também tem uma pergunta. Pronto, tem muita mais disponibilidade às pessoas solteiras. Agora me perdi. O que mais? Medo também das consequências após a infecção, o que é que isso vai nos trazer? Pronto. E então, o que é importante? Claro que vai inibir a nossa vontade de procurar alguém, vai inibir a vontade de procurar o parceiro, de ter relacionamentos, porque é uma incógnita, não é? Nós não sabemos se vamos apanhar o vírus, não é? Imagina que vamos para algum encontro, não é? A gente não sabe se aquela pessoa tem Covid ou não tem, não é? E essa incerteza acaba por nos retrair. E ao nos retrair, nós não vamos tão à procura desses parceiros. Por isso, acaba por inibir muito mais. Qual é que é o impacto da pandemia no relacionamento dos casais? Já falamos aqui um pouco, mas se calhar aprofundar aqui esta questão do ambiente que se vive, né? de stress. Se calhar, se muitos fizerem aqui uma análise do que é que foi este último ano, entre estar bem e entre estar mal, se calhar há muitas histórias a contar. Isso é verdade. Eu acho que todos nós sofremos muito com essa pandemia a vários níveis, mas os casais, ainda mais com filhos, foi uma coisa assim muito, muito complicada, não é? Se calhar muitos casais só se conheceram realmente melhor neste ano que passou, não é?
Isso também, isso é verdade, é verdade. O que é interessante que a gente, claro, que sentiu na pele, não é? É que essa pandemia, esse isolamento nos obrigou efetivamente a passar muito tempo juntos, não é? Como o Pedro estava a dizer. Hum, e não só tempos juntos, mudou tudo, mudou toda a nossa vida, não é? Nós fomos obrigados a mudar os nossos hábitos, muitas pessoas, não é? Mudar os hábitos, fomos obrigados a uma parentalidade que se calhar em outros tempos não tínhamos, não é? Ou seja, as crianças iam para a escola, agora não, ficaram em casa. Então, imagina um casal, não é? Que teve que ficar em casa. Teve que mudar muita coisa. Tinha trabalho, teletrabalho. Então, mas eu trabalho, vejo meu filho que tem que estudar, ou vou lembrar que a minha mulher está ali à espera, não é? Foram muitas coisas que influenciaram os casais. Eu acho que sofreram muito, principalmente, e também as pessoas, os solteiros, mas que têm filhos, não é? Também foi muito dura essa pandemia, quando envolveram casais ou solteiros, mas que tiveram crianças. Foi muito complicado a gestão disso tudo. Então, se pensarmos antigamente não, antes da pandemia, imagina, nós tínhamos, passávamos o quê? Sei lá, 5 horas com a nossa pessoa amada? Talvez, não sei, então, se a gente trabalhasse, não é, sei lá, 4, 5 horas, 6. Agora passamos 24 sobre 24 sobre 24. O que isso afetou os casais? Essa questão é engraçada, é interessante, porque vai depender muito de como esse relacionamento era previamente, não é? Imagina que previamente ao confinamento e à pandemia, esse casal era conflituoso, era hostil um com o outro, berravam, chamavam-se nomes e que já tinham muitos conflitos. Claro que a pandemia veio o quê? Veio intensificar, não é? Eu às vezes, eu moro numa aldeia, não é? Apesar de trabalhar no Hospital da Guarda, eu moro numa aldeia. Eu imagino nas grandes cidades, onde o casal, não é? Perdeu tudo, o casal enquanto entidade de casal, não é? Perdeu o quê? Perdeu a privacidade. Se tivessem filhos, né? Se não tivesse, melhor. Mas perderam a privacidade, não é? Perderam o tempo para serem como um casal. Por isso a pandemia para o casal eu acho que foi muito, muito complicada num certo ponto. E como eu estava a dizer antes, se esse casal já fosse conflituoso anteriormente, se já tivessem muitos conflitos, se já fossem hostis, pronto, claro que a pandemia aumentou exponencialmente esse fator, não é? Agora, também temos o outro lado bom da pandemia, não é? É que passamos efetivamente mais tempo juntos, com nossa cara metade. Se formos também um casal que previamente se desse bem, não é? Que tivesse um relacionamento de companheirismo, sim, de entreajuda, porque é importante isso, porque se formos ver, Pedro, a mulher é que assume, não é mais a vida de casa, vá, a vida doméstica, o que não deveria ser. Vá, digo cá já, não deveria ser muito, mas supostamente é a mulher que assume mais a vida, pronto, doméstica. E essa pandemia acho que serviu para alguns casais para entenderem isso, que não é uma ajuda, é uma entreajuda, não é? Não é função só da mulher fazer o almoço, não é função só da mulher lavar a roupa, não é função só da mulher cuidar dos filhos. E o homem não tem que ajudar a mulher, o homem tem que ajudar a casa, ajudar um todo. Pronto. Por isso, se tivermos casais compreensíveis a esse nível, não é? De entreajuda, de solidariedade, de harmonia, é claro que as relações melhoraram, afinal, tivemos mais tempo para ter relações sexuais, não é? Então, entre um teletrabalho, entre uma reunião no Zoom e outra, convinha era desligar a câmera, porque senão todo mundo via o que não devia ver, não é? Pronto. Verdade. Mas é claro que
as pessoas, se já previamente tivessem um bom relacionamento, é claro que o coronavírus ajudou, como você disse claramente, a fortificar, não é? Essas relações. E também depende muito de como nós, como pessoa, reagimos à pandemia, não é? Se reagimos de forma boa e serena, claro que também é refletida na relação do casal, não é? E ao contrário também é verdadeiro. Por isso, alguns casais, claro, que pararam também para pensar um pouco mais, será que é isso que eu quero, não é? Os que já tinham alguns conflitos e estavam a pensar no divórcio, puderam também parar e ver e ver, será que é isso que eu quero para a minha vida, não é? E esses sim, se calhar, vão sair mais fragilizados e vão se divorciar. Mas também acho que para outros, por exemplo, sem grandes adversidades, sem grandes estresse, sem pressão no trabalho, que não tiveram pressão no trabalho, não é? E que também não tiveram uma vida assim familiar muito conturbada, é óbvio que fortaleceu os laços e as relações. Por isso é tudo muito ambivalente. Estavam aqui algumas reações que referiam, por exemplo, o facto de se andar sempre de pijama ou de estar ou não produzidos, né? Isso pode ter algum impacto e, por exemplo, o pijama é uma coisa atraente, né? Mas se calhar se a mulher estiver produzida de outra forma é uma coisa diferente. E o Não homem sei. também, Pedro. O homem também, exato. Sim, sim, tem muita, também tem influência isso. Também era uma das coisas que eu tinha para dizer, mas que, não, que esqueci. Mas É, é mais sexy o pijama ou uma pessoa produzida? Pois, não sei. Olha, isso depois depende das opiniões. Há pessoas que preferem sem nada, não é? Outras Claro, preferem com pijama, outras preferem produzida. Isso depende do gosto de cada um. Pronto. Mas realmente uma coisa, isso foi uma coisa muito má da pandemia, muito má não é? Há doenças muito piores. Mas uma das coisas más da pandemia foi isso. Foi foi que as pessoas acabaram por se desleixar um pouquinho, não é? Acabar, como também não tinham tanto tempo, não é? Para claro. dedicar, não é? Porque eu tinha que fazer essas mil coisas, é claro que se desleixaram, não é? E é muito mais fácil numa reunião do Zoom, não é? A gente vestir, sei lá, só uma camisa por cima e por baixo está de pijama, não é? Claro. E passamos mais tempo, de fato, de treino, de pijama. E isso, para alguns parceiros, é mais complicado de gerir, porque, como eu disse no início, como é os homens, não é? E as mulheres também, mas mais os homens são muito visuais, não é? Então, se eu estiver aqui em casa todo dia vestida de pijama de uns pinguins, claro que não é nada sexy, pelo amor de Deus. Mas também posso estar vestida de uma camisa de dormir, numa lingerie bonita, não é? Como os homens também podem pôr assim uns boxers da Calvin Klein, que são lindos e maravilhosos, ou pronto, assim, uma coisa também que excite, não é? Por isso, assim, claro que teve eu acho que as pessoas acabaram por se descuidar um bocado nessa pandemia e diminuíram, claro, a produção e pronto, mas também foi uma consequência da vida, não é? Pronto. Claro. Estamos aqui a falar de casais, mas também há aquela situação em que muitos jovens, né, começaram a namorar e de um momento para o outro viram-se afastados, né? E nós que já passamos, se calhar, por essas idades, percebemos o quanto é importante a parte física de estar com a cara metade. Como é que se colmata uma situação destas, um cenário destes? Olha, é muito giro, pronto, é muito giro essa pergunta e é muito interessante. Porque como eu disse, eu acho que no início, muitas pessoas foram realmente afastadas, não é? Por exemplo, os adolescentes e as pessoas que trabalhavam em outras partes do país e assim, pronto, foram afastadas. Hum, Só que nem tudo é mau, se pensarmos que, por exemplo, essas pessoas que estão mais afastadas, não é? Têm outras formas de interagir. Os casais que estão sempre presentes têm mais monotonia, não é? Na relação. As pessoas que estão mais afastadas podem incluir na relação várias formas. Podem incluir, como eu disse no início, videochamadas, não é? Onde podem fazer sexo online, podem também masturbarem-se com o outro a visionar, que também é muito interessante. Ou seja, os solteiros, não, os que namoram, não é? Os casais que estão separados, que namoram por algum motivo, eles
eles podem introduzir novas técnicas, não é, no relacionamento, o que é muito interessante. E a forma de comatar essa necessidade do prazer e essa necessidade de ver a sua cara metade, não é, o seu amado, foi muito comatado através do Zoom, por exemplo, ou do Messenger ou do WhatsApp, ou pronto, porque essas novas tecnologias todas, que hoje em dia foram maravilhosas, ainda bem, porque imagina, sei lá, antigamente, e se não tivéssemos internet, WhatsApp e essas coisas todas, aí era mais difícil. Mais complicado. Um, Fazendo aqui um resumo, na verdade, houve mais disponibilidade para ter relações sexuais ou menos neste último ano. Pronto. É assim, a sexualidade é muito particular, não é? Ela é vivida por cada pessoa de forma diferente, não é? Cada pessoa entende e vê o que é ser sexual e a sexualidade na sua maneira, não é? Pronto. Depois aqui depende de como as pessoas reagem, como as pessoas conseguiram integrar, não é? Essa mudança no contexto na sua vida. Claro que há pessoas que com ansiedade, com estresse, elas procuram mais a intimidade, não é? Procuram mais o conforto do outro, o apoio, não é? Tanto emocional como físico, pronto. E é claro que há pessoas que durante a pandemia, com estresse, com ansiedade, isso tudo, aumentaram o desejo sexual por isso, não é? Tinham mais, as pessoas viam-se mais, não é? Queriam estar pronto, com o outro, então sim, aumentaram a frequência das relações sexuais. Agora tem as outras pessoas que não é? Que não tinha, que reagem de outra forma à ansiedade, e essas evitariam então as relações sexuais. Por isso depende muito das pessoas, como elas lidam, como elas vivenciam a sexualidade e a disponibilidade que elas têm para a sexualidade, não é? Se eu imagina, e também depende muito do dia isso, não é, Pedro? Imagina que, por exemplo, tu tens um filho pequeno, não é? É um menino ou uma Pois, menina? é um menino e uma menina, tenho dois. Ei, caneco, vês tanta criança? Assim é que é bom. Pronto. Imagina, se temos também assim filhos pequenos, não é? De manhã temos que levantar, temos que cuidar de uns porque vão para a telescola, depois vamos fazer não sei o quê. Depois tem os filhos que não param de chorar, temos que dar, pronto, se for pequeno, não sei se ainda é mamãe, temos que mamar, temos que fazer muita coisa. A nossa disponibilidade para ter relações sexuais ao fim da noite, por exemplo, claro que é muito menor, não é? Do que seria de manhã, que estou mais descansada, mais relaxada, pronto. Por isso, a disponibilidade para ser maior ou menor vai depender de muitos fatores. E os estudos que têm sido feitos têm dito que não aumentaram tanto a frequência sexual, aumentou sim o desejo, mas que a satisfação sexual diminuiu muito. E talvez aqui a satisfação sexual também tenham incluído as pessoas pronto, que os solteiros ou as pessoas em relações distantes, não é? Que têm que se masturbar, pronto, para ter o seu prazer e que também aqui perderam o toque, o amor, o beijo, que também é muito importante, não é? Claro que é importante. Quando eu digo daqui das novas tecnologias, é uma forma de comatar uma pequena parte da sexualidade, não é? Nem tudo, não podemos ver tudo como mal também, não é? O toque é muito importante, mas agora é o que há. Por isso temos que investir no que há. E aspectos negativos? Os aspectos, tiveram muitos aspectos negativos, principalmente para as minorias, não é? Pronto. Aqui, o que eu gostava de dizer em relação aqui os impactos negativos nos relacionamentos é, por exemplo, na violência doméstica. Imagina, Pedro, nós fomos forçados, não é, a coexistir, não é? Pessoas que já maridos, pronto, que já eram violentos, não é, ou casais que já eram violentos, claro que intensificou muito mais nessa pandemia, porque o estresse, não é, a nível econômico, financeiro, já falamos várias vezes, o estresse, a ansiedade, essas coisas todas, influencia muito o nosso humor, não é, e nossa irritabilidade, não é? E outra coisa importante é que
o isolamento social e esse forçar da coexistência permitiu que muitas pessoas que já eram agressores, não é, vigiassem muito mais as suas mulheres, não é, impedissem que elas fossem procurar ajuda, e tinham muito mais poder sobre elas. Por isso que nos dados também que já foram mostrados, mostram que realmente a violência doméstica aumentou, mas é por causa desse contexto todo. E também, como as pessoas não geralmente as mulheres, não é, vítimas de violência doméstica, elas buscam ajuda nos profissionais de saúde, não é, nas consultas da ginecologia, do centro de saúde, e nem isso agora podem ter, não é, visto que até as consultas diminuíram muito, pronto, diminuíram os números de consulta, não é? Então já foi menos um lugar onde podiam pedir ajuda, não é? Certo. E também a violência, não só contra a mulher, quero falar também sobre a violência contra as crianças e também contra os idosos também, que é muito importante. Porque os centros de dia fecharam, não é? E tem muitas pessoas que não têm os pais em lar, não é? Têm que ficar com as pessoas em casa, porque os centros de dia, com apoio da alimentação, fecharam. Por isso também essa violência pode ter sido exercida também nessas pessoas mais idosas, não é? Outro grupo que também teve um impacto muito negativo foi o do LGBTQ+, que são as lésbicas, gays, bissexuais, LGBT, transexuais e genderqueer. Pronto, esses também, porque eles passaram também a perder os seus pares, não é? As pessoas com quem podiam confessar as suas coisas e falar foram isoladas, em casas onde se calhar os pais não davam assim pronto, tanta. Pronto, seriam mais hostis contra eles, não é? Por serem um pouco diferente, vamos dizer, que não é diferença nenhuma, pronto, mas serem um pouco diferente dos outros. Esses também aumentou muito a violência contra essas pessoas, não é? É importante aqui referir que peçam ajuda, há vários mecanismos, há linhas de apoio, há a APAV também, e há várias linhas de apoio. Quando forem aos centros de saúde, ao hospital, falem. Os profissionais de saúde hoje em dia já estão muito mais abertos para esse tipo de problemática. E na ULS da Guarda também, nós temos uma equipa, pronto, que cuida também da violência contra o adulto. Por isso, se tiverem essa problemática, digam, falem, que há muitas pessoas que podem ajudar. Há aqui uma questão da Mimocas Coelho, que é o ciúme aliado à proximidade ao computador aumentou. Em certos casos, aliás, a questão é se o ciúme aumentou pelo facto das pessoas estarem mais tempo ao computador, pelo que eu percebo. A Mimi está muito interessada na conversa. Já vou falar com ela amanhã. Sim, claro. Sabe que também com as novas tecnologias as coisas também complicaram um pouco. Eu não falei muito nisso, não abordei muito isso, como é óbvio, mas as pessoas também conseguem, mesmo os casados, vamos dizer assim, conseguem contactar com outras pessoas, não é? E é claro que o ciúme aqui aumentou muito, não é? Nós passamos muito mais tempo no computador. As pessoas que já tinham assim outras affairs no Facebook e outros lados, vão ter que esconder muito mais, não é? Ou vão ter que tomar outras atitudes, pronto, que não é o mais correto, mas pronto. Por isso, sim, claro que. E também as pessoas, vamos lá ver, no teletrabalho, uma coisa é como eu me comporto no meu local de trabalho, não é? Outra coisa é como eu falo, pronto, em casa ou assim, não que seja mal ou que seja, pronto, que eu esteja a fazer outras coisas, mas imagina, eu posso estar a falar contigo, por exemplo, como eu estou a falar contigo, não é, Pedro? Pronto, imagine, contigo e com um monte de gente, não sei quantas pessoas são, Sim. mas devem ser muitas, nem quero saber. Pronto. Claro que se meu marido aparecesse aqui, eu estou a falar sobre o quê? Sobre sexo, não é? Com você, contigo, com muito mais gente, vá, mas pronto. Claro que isso pode incentivar, pode
causar muito mais ciúme, não é? Como a forma como eu falo com o outro, não é? Que os nossos parceiros não estão no nosso local de trabalho. Não estou a dizer que as pessoas no local de trabalho sejam mais sexys ou mais, pronto. Mas às vezes podemos falar com outro à vontade, não é? E isso, claro, que causa ciúmes também. E aqui a Thalie também por acaso faz aqui uma questão interessante, porque há cerca de um ano que até andava aí a onda do baby boom, né? Que era daqui a um ano vamos ter aí um brutal disparo da natalidade. A doutora que está lá pela ULS tem algumas informações sobre o número relativo à natalidade. Olha, é assim, eu não tenho dados concretos. Eu acho que vai aumentar muito. Eu acho que vai aumentar. Mas também aqui, claro que a proximidade, não é? E os relacionamentos sexuais, o aumento dos relacionamentos sexuais proporcionam efetivamente a que as pessoas engravidem, né? Só que eu acho aqui, Pedro, uma questão importante é que na pandemia também as pessoas, como eu disse há bocado, têm muitos receios, muitos medos, não é? E ter um filho agora, num contexto de pandemia, também é muito complicado, não é? A gente não sabe o dia de amanhã, não sabemos se vamos manter os nossos empregos. Eu acho que muita gente teve mais cuidado em relação à natalidade, não é? Nessa época de pandemia. Acho que sim, que no início, na primeira fase da quarentena, no ano passado, né? Que esse ano, acho que faz um ano, esses dias faz um ano, sim, aumentaram, porque era uma coisa nova, então as pessoas passavam mais tempo em casa, tinham mais relações sexuais, sim. Mas agora já não, eu acho que é mais o receio tá a diminuir um pouco essa natalidade. Sim. Muito se tem falado sobre o novo normal, né? Nos mais diversos aspectos. Será que também temos que procurar um novo normal na área da sexualidade? Como como já temos aqui falado várias vezes, o vamos ter um novo normal em tudo, não é? Muitas empresas já dizem que vão continuar com o teletrabalho. Por isso, os casais casais e pronto, solteiros, vão permanecer em casa, não é? Ainda alguns, nem todos, mas alguns vão. E também os desempregados, pronto, também vão permanecer em casa. Essa já ocorreu muita adaptação, desde o início da pandemia já ocorreu muita adaptação a todos os níveis, não é? E também a sexualidade também tem ocorrido novas adaptações. Por isso, sim, eu acho que é importante nós aprendermos também com essa pandemia, aprendermos e introduzirmos também esses novos achados, essas novas tecnologias na nossa vida sexual. Por isso, eu acho que sim, que a sexualidade vai acompanhar, como é óbvio, a evolução dos tempos. Eu acho que vai ser engraçado daqui a um tempo fazermos estudos sobre isso, se as pessoas a longo prazo sim tiveram mais relacionamentos ou menos, ou como foi. Eu acho que vai ser muito engraçado. Eu, por acaso, estava aqui a lembrar que li também no outro dia, com a questão da pandemia, começaram a surgir objetos sexuais controlados à distância. Pronto, que foi também uma tendência, né? Uma coisa que resultou desta pandemia. Ora, vamos à última questão, que é aquela questão que eu acho que está toda a gente à espera, que é dicas. O que é que falta dizer sobre a sexualidade desta pandemia e dicas? Muito bem. Essa parte, por acaso, é a que eu mais gosto. Pronto. As dicas. Temos muitas dicas que podemos dar. O que é muito importante nessa pandemia, não só na pandemia, quero dizer, é muito importante para a nossa vida. Como pessoas e como casal ou como pessoas solteiras, não é? É a diversificação em muitos momentos e não a monotonia, pronto. Por isso, as pessoas têm muito onde buscar, não é? A sexualidade é muito rica. Acho que as pessoas deviam se abrir muito mais. É um tema tabu, sim, é? Para muitos, não é? Principalmente se tiver aqui a religiosidade, tiverem outros fatores, não é? Mas é importante que as pessoas, antes de eu começar as dicas, que vocês querem, é importante o quê? É importante as pessoas desmistificarem esse tabu, não é? O sexo, as relações sexuais, o toque, o beijo, o amor, nada disso é pecado, nada disso é mal, não é? E o sexo não é, a função do sexo não é só ter filhos, não é? Que senão a população mundial aí que era muito grande, não é?
Quer dizer, a função do sexo, do amor, do sexo e do toque, de tudo isso, é muito mais, não é? É o bem-estar, é estar bem, é se sentir vivo. Por isso, se as pessoas, já que tem algumas pessoas a me verem, não é? É importante que refiram isso, que quando forem aos médicos falem, tá bem? É importantíssimo falarem. Falem que têm alguma dificuldade, porque muitas vezes os médicos, nas minhas consultas eu até vou perguntando, não é? Mas pronto, eu gosto do tema. E meus colegas também perguntam, mas é muito importante que a pessoa, se tem essa dificuldade, se está a sentir essa dificuldade, que fale, que se expresse, que não tenha vergonha. Muitas vezes os médicos, alguns médicos, têm assim um pouco de receio, se as pessoas, ainda mais se as pessoas são assim mais idosas, não é? Eu faço a pergunta para qualquer pessoa, tanto uma pessoa de 70, 80 anos, claro que elas vão responder, ô menina, não é? Mas pronto, mas a gente tem é que falar, expressar. Se é uma coisa que está a me causar sofrimento, a me causar dúvidas, falem com vossos médicos, tá bem? Não tenham medo nenhum de falar com as pessoas. Pronto. Agora, visto isso, vamos então às nossas dicas. A primeira dica é a educação. Educação da sexualidade. É importante que as pessoas descubram, que vão ler, não é? Que assistam documentários sobre a sexualidade para tirarem aqui muitos mitos também da cabeça, muitos tabus, muitos pensamentos que não estão assim tão corretos. As pessoas têm que ler. Há vários livros que se podem ler em relação à sexualidade. Ultimamente temos livros de romances eróticos, vários. Sabes bem, não sei se viste, não é? O 50 Sombras de Grey, não sei se viste, ou se lesse, pronto. Não? Pronto. Claro que não é uma literatura. Eu passei muito tempo ao computador neste ano, mas foi no grupo de emergência da Guarda, atenção. Às vezes já saiu uns aninhos, Pedro, não foi agora. Pois, passei ao lado, passei ao lado. Passou ao lado. Pronto. Mas eu não estou a dizer que há 50 sombras Vou de ver, Grey. vou ver. Já viste o filme? Não, vou ver, vou ver. Pronto, muito bem. Pronto, não é uma literatura assim exemplar, não é? Mas é engraçado porque abre assim um mundo. O livro abriu assim um mundo engraçado, pronto. Mas há vários romances eróticos que as pessoas podem ler. Eu leio imenso. Por isso, vão aprender, também vão aprender vão aprender novas técnicas, vão pesquisar como é a anatomia, também é muito importante. É, a educação da sexualidade é extremamente importante, tá bem? Pronto. A segunda dica é o treino da estimulação sexual. O que isso... Não. Sim, o que isso quer dizer? É a introdução de novos scripts, ou seja, a introdução de novas alternativas na nossa vida sexual, sim? Nós podemos mudar certas coisas, não é? Para não corrermos então a nossa monotonia. Podemos introduzir novas posições sexuais, não é? Que antigamente não tentamos, pronto. Claro que se as pessoas tiverem um problema no joelho, na coluna, assim, podem tentar outro tipo de posições, pronto. Mas é muito importante a gente enriquecer a nossa vida sexual. Também é interessante para os casais, não é? Porque os solteiros já podem ter, já têm, não é, acesso à pornografia, masturbação e assim por diante. Mas é muito importante aos casais, por exemplo, introduzir a pornografia. Por que não? Não é? Por que eu não, junto do meu marido, não posso ver um filme pornográfico que me interesse, que me excite? Também é interessante a gente introduzir certas novidades. É bom nós sairmos um pouco da nossa zona de conforto, não é? Então, novas posições. Podemos também pôr novos objetos sexuais, vibradores, outros. Tem vários. Tem agora um novo que é um aparelho que é para, pronto, que imita o sexo oral à mulher, não é? Pronto, e que estimula o clítoris, pronto. Também podemos aqui introduzir também géis, não é? Há vários. Temos os normais, que servem somente para lubrificação, não é? Vaginal, ou hidratantes vaginais, mas também temos aqui o mundo dos géis e dos cremes e assim. Tem com cheiro, sem cheiro, tem aqueles que dão sensações mais quentes, outros mais frios.
Pronto, é muito importante isso, a diversificação da nossa sexualidade, não é? Que mais que podemos introduzir? Podemos também, pronto, dentro da nossa própria casa, não é? Claro, com certa privacidade. Se tivermos crianças, temos que aproveitar, por exemplo, agora, em vez de vocês estarem aqui me ver, deviam estar a fazer outras coisas, pronto. Mas aproveitem quando as crianças não estão, ou quando podemos, daqui a um tempo, quando acabar a pandemia, podemos enviá-las para os avós e assim. Aproveitem esse tempo para mudar onde temos as relações sexuais, não é? As relações sexuais não tem que ser só no quarto, pode ser em vários cômodos da casa, por exemplo, só para mudarmos aqui. Portanto, é muito interessante a gente introduzir aqui várias novas componentes, não é? Ou seja, pornografia, masturbação, o mundo, géis, lubrificantes, vibradores, tudo isso, novas posições, tudo isso é muito importante ser introduzido na nossa relação para não virar uma monotonia, que é uma seca, a monotonia. Pronto. Outra coisa muito importante é a comunicação. É uma das coisas mais importantes, na realidade, a comunicação entre casal. Ô Pedro, imagina, não sei, não posso falar pela sua mulher, não é que eu não conheço ela, mas imagina que tens uma mulher todo dia assim para ti. Ai, que isso não se faz assim, isso não se limpa assim, isso não presta, você faz tudo errado. Você... Acertou. Não acertei nada. Ai, se ela ouve. Pronto. Esse criticismo, né? E os homens também, vá, sejas assim. Pronto. Se também tivermos um homem, ai, tu não sabes fazer comida, ai, essa comida está ruim, ai, por que tu não tivestes assim? Por que estás a vestir assado, não é? Pronto. Esse criticismo acaba com qualquer relação sexual e com qualquer desejo de qualquer pessoa. Por isso, uma dica muito importante é sejam claros, tá bem? As pessoas, o outro, não tem uma bola de cristal, certo? Eu não posso presumir que você saiba o que eu estou a pensar. Imagina que eu e o Pedro somos casados, não é? E eu falo assim para o Pedro: estás a ver, Pedro? Ontem. Não, imagina. Eu não estou a falar para ti. E tu falas: então, Juliana, o que se passou? Tens que saber. É a resposta que muitas mulheres dão, não é? E os homens também às vezes, mas as mulheres são ótimas nessa. Já devias saber o que aconteceu. E o homem fica: o que será que eu fiz de errado desta vez? Portanto, é muito importante que a gente fale e expresse com todas as palavras, sem ferir, claro, sentimentos, não é? Em vez de eu falar assim para ti: tu devias saber o que aconteceu. O que eu devia ter falado é assim: olha, ontem, pronto, num tom de voz agradável, não é? Olha, Pedro, ontem, a essa hora, tu devias ter chegado em casa, pronto, e não estavas em casa porque foste sair com teus amigos, e essa parte eu não gostei e agradecia que não se repetisse, pronto, ou qual a sua opinião? É totalmente diferente de assumir, não é? Que você fez ou deixou de fazer alguma coisa, pronto. E assumir que você saiba. Por isso, o efeito da bola de cristal é muito importante, tá bem? As pessoas não têm que saber aquilo que passa na sua cabeça. Treinos de comunicação é expressar diretamente. Eu falo, eu falo para ti: olha, eu quero que me toques assim, eu quero, durante o estímulo sexual, olha, é importante que, para mim, eu fico mais excitada se fizermos assim, ou vice-versa, não é? Pronto. O outro também falar para nós: olha, eu gosto mais assim, eu gosto mais assado. E a pessoa não tem que ficar triste, não é? Tem que ficar contente que o outro consegue comunicar a intimidade, consegue comunicar o que eu falo, e entender aquilo que eu quero dizer. Pronto. Então, a comunicação é muito importante. Outra coisa muito importante é o namoro. Mesmo as pessoas que já estão casadas, não é? Como é óbvio. É muito importante o namoro. Isso eu falo muito para os meus doentes, quando vão nas consultas, principalmente com as disfunções, não é? Sexuais. Voltem a namorar. Voltem a dar a mão. Voltem a sentar no sofá a ver um filme juntos. Ou ao cinema, agora não dá, não é? Pronto. Mas voltem a andar de mão dada. Não é? Mesmo que seja em casa. Vamos lá para o quarto, então daqui a mãozinha. E vamos subir a escada com a mãozinha, não é? Pronto. O contato é muito importante, não é? Para os relacionamentos. Por isso, abusem do namoro. Abusem, certo?
vão ver filmes juntos, vão namorar, vão beijar muito, pronto. E depois, na hora, não é, efetivamente, da sexualidade, vão colocar tudo aquilo que eu falei antes, não é? Vão incluir, então, pornografia, se assim o quiserem, porque não? Vão incluir masturbação mútua, vão incluir várias coisas, não é? Vão incluir os brinquedos sexuais, há um mundo que pode ser incluído. Outra coisa que também é muito interessante e que dá muito resultado, principalmente nos tratamentos, mas que eu acho que pode ser feita para todo mundo, é quando eu estava a falar no namoro, por exemplo, é chamar o outro para sair. Imagina aqui, eu estou a dar o exemplo contigo, né? Isso vem ali na pergunta da Mimi, que perguntou do ciúme. Exato. Se a sua esposa e meu marido tiver. Meu marido acho que está a ver, pronto. Mas se a sua esposa tiver a ver, eu só estou a dar exemplos, né? Pronto. Mas eu gosto muito de dar exemplos porque assim as pessoas aprendem, pronto, e é engraçado. Pronto, agora imagina eu e o Pedro, né? Nós somos um casal. E estamos então no redescobrir, certo? Então vamos nos redescobrir. E eu falo para o Pedro: Ô Pedro, aceita sair comigo amanhã? Tens que responder, Pedro. Ok. Não, estava aqui a receber umas mensagens, já estou... Aceito, claro que sim, claro que sim. Pronto, muito bem. Então amanhã, às 8 horas, vamos fazer alguma coisa. Também tens que estar pronto que eu venho cá te buscar. E nesse dia, quando for, claro que moramos juntos, se fôssemos casados, moraríamos juntos, eu sairia ali na porta, não é? E você abriria a porta como se fosse mesmo na época do namoro. É muito giro essa interação. E depois o Pedro também faria a pergunta. Faz lá, Pedro. Também de sair? Ou... Sim! O Ah, casal tem que fazer os dois. ok. Se você também saía comigo, Não, Pedro, hoje não não pode ser dá essa. jeito. Hoje não. Ok. Hoje não dá jeito, sabe, porque eu vim do trabalho, estou muito cansada. Mas e amanhã? Então tenho que ir para o computador. Pronto. O Não, que pode ser, pode ser, pode pode ser. ser, com essa má vontade para brincar. Pronto. O que é interessante nisso pode parecer estúpido e brincadeira, mas não é, porque isso também na sexualidade é muito importante, o dizer sim e o aceitar o não. O parceiro aceitar o não. Muitas vezes as pessoas não aceitam o não do outro, não é? E o não, às vezes, não quer dizer que não amem, que não queiram ter mais relacionamentos, ou que não queiram ter mais interação sexual. Não, não quer dizer isso. Quer dizer simplesmente que hoje não estou bem, não me sinto bem, mas amanhã, quem sabe, não é? Então, também é importante aceitarmos o não do outro, o sim e o não. Por isso, são todas técnicas que podemos fazer, não é? Outra coisa também importante é não encarar o sexo só como sendo a penetração, sim? O sexo é um todo, tá bem? Por isso é muito importante, quando as pessoas dizem, as preliminares, realmente as preliminares são extremamente importantes. Como eu já disse anteriormente, as mulheres precisam das preliminares para terem lubrificação e terem prazer. Pronto. Então, o que é que podemos fazer nessa época de pandemia agora? Descobrir no outro pontos eróticos, não é? Quais será que são os pontos eróticos? Quais serão os pontos eróticos do meu parceiro, não é? Vamos descobrir novos. Os pontos eróticos não são só as mamas, a vagina, o pênis, pronto, o ânus e a boca. Há vários pontos eróticos. E na internet isso procura-se na parte da educação que eu disse. Aqui o antebraço, aqui dizem que é um ponto erótico muito bom, atrás do joelho, aqui atrás do pescoço. Enfim, essa época de pandemia, a dica que eu diria era descubram-se, namorem, sentem, falem, conversem, não critiquem, não berrem, não. Eu sei que as pessoas estão cansadas, estão estressadas, extremamente, mas tentem respirar fundo e pensar que isso um dia vai passar e o que vai ficar são coisas boas, não é? Na nossa vida e são aprendizagens que vamos levar para a vida inteira. Portanto, é muito importante que a gente, sim, fale, converse e explore, namore, deem beijos, as pessoas, os casais, não é claro?
Os solteiros, pronto, têm que se remediar através de outras aplicações, mas também conseguem adquirir novas técnicas através, então, das aplicações, da internet. Por isso é muito importante o explorar, tá bem? Como dizem os brasileiros, arrasou. Tenho aqui só uma questão, doutora, que é do Nuno Pereira, ele já colocou há pouco, e eu fui-lhe perguntar aqui por mensagem. Isto faz parte de uma tese de mestrado, e ele gostava que respondessem à questão se houve aumento do uso de lubrificantes em função do uso dos preservativos, ou o preservativo manteve-se igual, né, na sua utilização. É que uma coisa, pronto, é diferente um bocado da outra, né? Geralmente os lubrificantes não podem ser usados juntamente pronto, com preservativo, a não ser que sejam, pronto, por base de água e assim. Mas, é assim, vamos cá ver. Se pensarmos que a pandemia, tivemos que ter o distanciamento, não é, social, hum, os preservativos usamos mais, não é? Quando temos outros parceiros, não é? Que não sabemos se essas pessoas efetivamente têm alguma doença ou não. Geralmente nos casais não se usam tanto os preservativos, não é? Pronto. Portanto, é assim. Teve um aumento do número dos lubrificantes, espero que sim, que tenham encomendado mais, e acho que sim. Agora, dos preservativos, nem tanto. Nessa vertente, não é? Que as pessoas estavam mais confinadas e não podiam sair tanto. Abrimos espaço 5 minutos para questões. Pode ser. Não sei se responder, mas vamos lá. Porque os números do direto estão a subir, que é uma coisa que normalmente por isso, se alguém tiver algum tipo de questão que queira colocar sem qualquer tipo de tabus, estejam à vontade. Já perceberam que a doutora Juliana dominou o assunto. Vou beber água, então. Pensem Ok, aí. pronto, aqui só o obrigado do Nuno da resposta à questão. Pronto, se alguém quiser colocar. De facto é uma discussão engraçada, né? Porque temos aqui uma nova variável que é a pandemia. E é curioso que, se calhar, muitas das vezes os casais não param também para discutir um pouco estes assuntos que debatemos aqui hoje, né? Ou seja, lá está, é sempre a tal monotonia daquilo que acontece, é sempre igual, é sempre da mesma forma. E como a doutora falou, né? Às vezes até a própria forma de falar com o parceiro começa logo mal ali, né? Porque apontamos logo como do tipo, tu não viste? O quê? Não vi nada. Pois. Pronto, esse tipo de situações levam a que às vezes as relações aqueçam no mau sentido, né? As pessoas depois chateiam-se e zangam-se Sim. e Sem ambas chateadas necessidade, às sem vezes. necessidade, né? Porque se calhar a própria forma de falar pronto, faz logo com que tudo isso mude. Eu não sei se alguém tem alguma questão para colocar. Já percebi que as pessoas gostaram bastante deste tema. De facto, é um tema natural, né? É um assunto normal, né? Apesar de todos os tabus, mas é um assunto normal. Vamos pegar aqui na questão da Susana, que diz como fica a descoberta da sexualidade nos adolescentes em tempos de pandemia. Já falamos aqui um pouco, mas só se quiser, a título de resumo. Sim, os adolescentes também sofreram um bocado com essa pandemia, não é? Visto que muitos deles namoravam e foram separados, pronto, não é? Das suas namoradas, ou mesmo separados pronto, foram impedidos de terem novas descobertas, não é? Com outros parceiros. E os adolescentes, que eles acabaram por fazer? Tem várias técnicas que tanto os adolescentes como os adultos, não é? Usam. Aqui os adolescentes têm um sinão que é a privacidade, não é? Se eles moram na casa dos pais, logo tem ali o pai ao lado. Eu não vou fazer aqui uma videochamada, não é? A ter, sei lá, relações sexuais com o outro.
tenho ali meus pais ao lado, não é? Mas eles têm outras formas de usar a sexualidade, como o sexting, que agora temos que usar os termos deles também, não é? Pronto, que são trocas de mensagem da sexualidade. Eles também usam muito o envio e recebimento de fotos ou mesmo as videochamadas. Aqui é importante que os pais estejam atentos a essa problemática por causa do cyberbullying, não é? Do que eles podem. Pronto, porque muito. Vamos cá ver. Mandar e receber nudes não é tão mal, não é mal de tudo, não é assim mal. O que é mal é a quebra da confiança do outro. E agora, como vamos confiar, não é? E no mundo que vivemos, com as confianças que há, é muito complicado, não é? Ou seja, para os adolescentes, eu recomendaria vivamente que não mandassem nudes, nem que imprimissem, nem que espalhassem também, não é? Porque isso também é mau. É tão mau receber como também pegar aquela foto e mandar para toda a escola, não é? Isso é muito mau. Mas também cabe a educação na escola, não é? Tanto na escola como nos pais, a supervisão dos pais, porque podem essas questões, não é? Podem trazer também aqui muitos assédios sexuais, podem trazer violência, não é? Sexual contra os adolescentes. Podem usar isso como vingança, pronto. Por isso é importante que os pais tenham atenção à questão dos adolescentes, mas eles também são jovens, né? Como nós também fomos um dia e também querem experienciar, e querem experimentar e querem, pronto. Tem que ter um pouco mais cuidado, não é? Por causa das novas tecnologias. Exato. Por acaso, agora estava a ler aqui este comentário e falava de sexo e cidade da Guarda. Eu não sei se existe algum tipo de loja virada para Não, essa questão. Não há, pois não, na Guarda não há. não, na guarda não, mas há online, Pedro. Ok, ok. Mas na guarda não. Eu acho que já me falaram, as enfermeiras acho que já me falaram que havia antigamente, mas eu acho que não. Não é do meu tempo. Já agora, só para rematar aquilo que a doutora falou antes, da ponto de vista tecnológico, né, que nós falamos muitas das vezes isto, que é uma vez na internet, para sempre na internet. A questão dos nudes e das imagens que às vezes trocamos e que às vezes vão parar a sítios onde não deviam, por isso o alerta para os mais jovens e não só, né, para os adultos também, que Claro, os adultos também. troca de imagens porque as coisas depois podem correr mal e normalmente as pessoas a primeira coisa que fazem é pegar naquelas imagens que tinham e a espalhar tudo. É verdade. Ok. Não sei se há aqui mais alguma questão. Aqui é a questão do tabu. Amar não é pecado, certo? Claro que não. Amem à vontade. Com cuidado, não é? Com cuidado e com as devidas distanciamento de segurança lá dos 2 metros. Exatamente. Por acaso também é uma questão que nunca foi muito debatida, que é a questão dos atos sexuais e a própria transmissão do vírus, né? Porque não há propriamente nada que diga que através das relações sexuais o vírus pronto, tirando a questão da respiração, obviamente, né? Claro. Mas, Pedro, eu acho que fazer sexo de máscara não deve ser assim muito interessante. Pois, Penso eu. exato. Mas pronto, tem esse perigo, né? Obviamente. Claro que estando a falar em casais, se reduz, e então se forem casais que estejam em Sim, confinamento, é diferente. foi o que eu, sim, na primeira pergunta, acho eu, na segunda. Sim, se for entre casal, não é? Que coabitem, claro que sim, porque almoçam juntos, jantam juntos, fazem as coisas Claro. juntos, não é? Não é só o sexo que vai transmitir, pronto. Agora, o problema é quando são pessoas solteiras, não é? E ainda mais, ainda é pior se tiverem múltiplos parceiros. Então, Pois. aí aumentamos aqui exponencialmente a transmissão, não é? E que devem, há muitas festas ilegais, não é? Sim, sim, sim. Também devem Continuar a existir, né? sim, e continuaram, por isso as pessoas têm que ter consciência, não é, do que estão a fazer e do perigo que isso acarreta. Isso Uh, é, isso o Nuno coloca só aqui, acho que é em seguimento da outra questão, só para terminar, tenho dados que efetivamente houve um aumento do consumo de lubrificantes em função dos preservativos.
Isto deve-se ao facto das pessoas se terem que reinventar na área do sexo. Sim, sim. As pessoas tiveram que ter novas abordagens, não é? E tentarem inventar, não é? E claro que podemos usar, não é, o lubrificante, o preservativo, como uma maneira de masturbação, pronto. É claro que para isso sim. Eu estou a dizer, o que eu estava a dizer antes era que o preservativo isolado não deve ter aumentado, não é? Se nós não tivermos parceiros novos, pronto, nesse sentido. No sentido do uso concomitante do lubrificante e pronto, com preservativo, pronto, pode ter aumentado, porque também é uma forma de masturbação. Claro que sim. Então, a última questão que coloco eu, que me lembrei agora, que tem havido um aumento de pessoas que procuram ajuda na área sexual, né? Para novas ideias, para as tais dicas, né? Para, Uhum. sei lá, tudo e mais alguma coisa. Ou as pessoas ainda continuam muito com este tema como sendo um tabu e não procuram ajuda. Por acaso, eu estou admirado aqui com os comentários, as pessoas estão completamente à vontade, mas poderia ter acontecido que hoje tivéssemos poucos comentários, porque de facto as pessoas não se quisessem expor, né? De certa forma. Não, hoje em dia as pessoas também já estão mais sensibilizadas para as questões também da sexualidade, não é? Ehm, por isso é tal coisa. Eu tenho agora nós estamos a criar um projeto de psiquiatria de ligação, onde que vamos ter então a consulta de sexologia clínica, que sou eu que vou fazer, entre outras consultas com os meus colegas maravilhosos. Pronto. Mas vai ter também essa vertente. Hoje em dia, no nosso departamento, né, que trabalhamos, sou eu que vejo a parte mais da sexualidade, porque gosto, não é? Não que os meus colegas não conseguissem ver, claro que conseguiam, mas como eu estou assim mais à vontade, não é? E falo assim mais sem grande pudor das questões da sexualidade, sou eu que fico mais encarregue da parte da sexualidade. É assim, é, o que eu tenho notado é que sim, as pessoas procuram mais, as pessoas pedem mais aos meus colegas de outras especialidades, não é? Principalmente os da medicina geral e familiar, que são os que têm o primeiro contato, não é, com as pessoas, elas têm pedido mais. Claro que é mais complicado, talvez assim a faixa etária mais pronto, a partir dos 50, 60, 70, que seriam faixa etárias que deveriam sim procurar ajuda, porque como já tem mais comorbilidade, não é? Com mais doenças, podem ter mais disfunções a nível da sexualidade, essas sim deviam procurar mais. Mas eu noto mais procura ali né, entre os jovens e as pessoas assim, pronto, entre os 20, 30, 40 até aos 50, assim, já procuram, já debatem comigo as questões, já dizem mesmo que sentem diminuição do desejo, do prazer, o que pode ser feito. E depois nós temos uma terapia específica, não é? Para isso, não é? Para tratar os diferentes tipos de disfunções sexuais. Temos vários tipos de terapia que depois fazemos com a pessoa ou com o casal, pronto, depende se são solteiros, são casados, pronto, ou tem outros tipos. Mas sim, as pessoas hoje em dia têm procurado mais e comigo estão sempre à vontade, que eu não. É como eu digo para elas, eu não sou juíza, eu sou médica. E como médica tenho que ajudar, eu não tenho que julgar ninguém, não é? Apesar também de trabalhar na prisão. Mas pronto, eu não sou juíza de ninguém, não vou condenar ninguém. Por isso eu quero ajudar, eu ajudo as pessoas, não? Por isso as pessoas abrem-se comigo, abrem-se bastante bem, não é? Só tive, eu acho que um senhor de 70 anos que falou: "Ó menina, eu vou ficar falando comigo." Muito bem, doutora, foi um prazer falar consigo. Teríamos agora também a questão de abordar da próprio estabelecimento prisional, mas fica para uma próxima. Sim. Foi muito bom, gostei muito e certamente pelo feedback que também temos aqui das pessoas que nos acompanharam. Já percebi que é uma pessoa muito querida pelos seus colegas, né, todos, pelas mensagens de carinho que eu vi aqui na lateral. E muito obrigado pelo seu tempo e bom trabalho nesta área e que haja amor, né, pelo menos, e tudo o resto acontece a seguir. É verdade. Também queria agradecer, Pedro, mais uma vez por a oportunidade de tentar desmistificar aqui a sexualidade, não é?
mas também queria aqui agradecer os profissionais de saúde num todo, não é? Que, como eu disse anteriormente, foram muito castigados e também castigados na parte da sexualidade, porque estavam a trabalhar, não é? Não podiam estar em casa a namorar. Pronto. E sim, agradeço a todos. Muitos desses comentários eram lá dos enfermeiros das enfermeiras do meu serviço, que eu mando um beijinho a todo o meu serviço, que são pessoas impecáveis. A Suzana é uma delas, olha. Pronto. As pessoas, todas as pessoas do meu serviço, não, que não é meu, não é vá, mas do serviço de psiquiatria são pessoas exemplares, são pessoas excelentes, do melhor que há, todas, 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 sem nenhuma exceção. Por isso, um beijinho a todas. E tenho mais a última coisa que eu quero falar, Pedro, para todo mundo ir embora é agora, depois de ouvir tanto, tanto, tanto em falar em sexo, vamos praticá-lo, não é? Agora vamos, as crianças já foram desculpa, já estamos aqui todos aquecidinhos com a conversa da sexualidade. Portanto, agora o próximo passo é ir namorar, vamos amar, namorar, que é o que importa. Tá bem? E é o que se leva desta vida, não é? Como se costuma dizer. É verdade. Muito obrigado. Muito boa noite, doutora. Obrigada, tchau.